Sim, tem um fato, deixa eu ajustar aqui o microfone, tem um fato que é muito importante e que, de uma certa forma, ele precisa ser trabalhado e que em nenhum momento isso deve ser ignorado. É que muitas vezes a consciência ela vai encontrar o seu remédio na vocação. É. Muitas vezes a consciência ela vai encontrar o seu remédio na vocação. Deixa eu te explicar isso detalhadamente para que você possa entender. A consciência, ela tem uma faculdade que é dela própria, que é a atenção. A consciência, ela é a consciência de algo, correto? Não existe consciência pura. Não existe consciência por ela mesma. A consciência é a consciência de algo. Eu tenho consciência de um determinado momento, de um determinado objeto, de uma determinada situação. A consciência ela é a consciência de algo sempre. A consciência ela é sempre direcionada a um objeto. Por isto é que a atenção existe, porque a consciência ela é direcionada para algo. Sendo a consciência direcionada para algo, existe uma atenção sendo direcionada. O grande problema é que nós tendemos a direcionar a atenção para objetos da nossa realidade que, de uma certa forma, eles não cooperam para um estado benéfico emocional. Então, eu simplesmente tenho um momento da minha vida no qual eu estou enfrentando uma puta barra, um problema, e eu desloco a minha consciência para este problema. Ou seja, eu basicamente estou num ambiente de trabalho que não me valoriza, eu desloco a minha consciência, eu concentro a minha atenção na minha desvalorização no ambiente de trabalho. Eu estou num determinado relacionamento, o qual eu não estou sendo priorizado, eu desloco a minha consciência para o fato, o aspecto do relacionamento, o qual eu não estou sendo valorizado. O que basicamente acontece quando eu concentro-me nesses fatos? Eu, de uma certa forma, tendo a deslocar as minhas emoções para um estado emocional ruim. Eu crio um estado emocional ruim, porque a minha consciência, a minha atenção, ela está sendo direcionada para uma situação ruim da minha vida. Agora, vamos pegar aquele cara que ele tem uma vocação. Ele não está vivendo por viver. Ele está vivendo por algum motivo. Ele tem uma causa que precisa do trabalho dele. Ele tem uma pessoa que basicamente precisa do trabalho dele, ou pessoas que precisam do trabalho dele. E basicamente esta pessoa, ela tem uma vocação para o qual ela vive. E esta vocação precisa de um grande investimento pulsional, ou seja, um grande investimento de atenção, que necessariamente não. Reformulando. Essa vocação, ela precisa de um grande investimento de atenção, de um grande deslocamento pulsional e que acaba por não permitir com que esse indivíduo concentre e desloque a sua atenção ou sua concentração para eventos ruins, para aspectos negativos da sua própria vida. Olha como esse mecanismo ele acaba tornando o indivíduo menos
como é que eu posso dizer? Ele acaba tornando o indivíduo alguém que vai ter uma possibilidade muito maior de não sofrer por aspectos de sua própria realidade. Agora você está entendendo por que o sentido da vida ele é importante? O sentido da vida está no servir. O próprio Viktor Frankl, na logoterapia, vai definir isso. O sentido da vida está no servir e o servir a alguém. Isso ele vai chamar de autotranscendência. O que é a autotranscendência? É o momento que eu transcendo a mim mesmo e eu me entrego aos outros. Então, quando eu tenho uma vocação a qual exige de mim uma entrega para o mundo, o meu investimento pulsional e a minha atenção, ela vai estar voltada para esse aspecto do mundo. Ela vai estar voltada para esta vocação. E não necessariamente para as picuinhas da vida, para os problemas rasos da minha vida. Quando eu estou muito concentrado naquilo que me falta ou naquilo que as pessoas não estão me dando, mas que eu desejo, quando eu estou com a minha atenção concentrada nesses aspectos faltantes, eu basicamente estou deslocando, fazendo um investimento pulsional desnecessário em coisas que estão me impedindo de desfrutar da boa vida. Agora, quando eu estou investindo na minha vocação, quando eu estou conectado com a minha vocação, essas coisas, elas já não fazem mais parte do deslocamento da minha atenção. Não há investimento meu nessas coisas. Você está entendendo? Aqui é que está a grande sacada da logoterapia. Aqui é que está a prova da necessidade da busca pelo sentido da vida, que está no servir. Quando eu estou com o meu investimento impulsional, ou seja, quando eu estou deslocando a minha atenção para a minha vocação, eu estou não mais com possibilidades abertas de deslocar a minha atenção para os eventos da vida, o qual podem, de uma certa forma, investir contra a minha saúde emocional. Tá aí o motivo pelo qual todo mundo deveria ir em busca do sentido. A falta do sentido, a falta do servir ao próximo, a falta da minha vocação é o que me faz ter pulsão de sobra para investir em aspectos ruins da minha vida. Se eu não tenho um grande motivo, o qual certamente eu desloco minha pulsão, eu vou deslocar a minha pulsão com coisas menores que basicamente estão na minha realidade, com coisas que não necessariamente deveria ter aspecto, não necessariamente deveria ter um investimento pulsional maior de minha parte, porque não vai fazer diferença. Você está entendendo? Por mais atenção que você coloque no fato de você estar sendo desvalorizado no trabalho, não vai melhorar o aspecto de ser valorizado. Não vão te valorizar porque você está sofrendo com a desvalorização. Não vão. O seu relacionamento não vai melhorar, o seu parceiro ele não vai te priorizar simplesmente pelo fato de você estar sofrendo com a desvalorização. As coisas não vão mudar porque você está sofrendo com aspectos que precisam ser modificados. Você está entendendo? Isso é uma coisa que não vale a pena. É um investimento pulsional inútil. É um deslocamento de atenção que não vai resultar em nenhum aspecto positivo para você. É por isso que isso não faz sentido.
Você está entendendo? O motivo pelo qual é preciso ter uma vocação e, e investir atenção nesta vocação para que, de uma certa forma, você se blinde contra essas picuinhas da vida que facilmente podemos deslocar a atenção para elas. Me diga, por que uma pessoa que sofria com depressão ou abuso de drogas, ao se dedicar a uma causa social, isso tudo passa? Sabe por quê? Porque na causa social ela encontrou uma razão para viver. Na causa social ela encontrou um sentido para a própria vida. E ali ela desloca o seu investimento pulsional de maneira que o resto não importa mais. Não importa se ela não está sendo valorizada por uma pessoa. Não importa se algum aspecto ruim aconteça. Entende? O fato dela estar trabalhando com tanto empenho e com tanta paixão naquilo o qual ela abraçou faz ela, de uma certa forma, deslocar toda a sua pulsão, toda a atenção para aquilo. E as outras coisas saem um pouco do campo de visão dela. Por isso que uma pessoa desocupada sofre muito mais. Por isso que uma pessoa que está vivendo a vida razoável sofre mais. Por isso que uma pessoa que ela está se preocupando com as picuinhas da sua própria realidade sofre mais. Uma pessoa que tem uma vocação, que tem um sentido para a sua própria vida e que está ocupada e se empenhando em algo, sofre muito menos. Por quê? Porque ela tem essa força, porque ela tem essa exigência que a vocação faz dela, de mais atenção. Por isso que existe uma necessidade de encontrar o sentido da vida. Por isso que existe uma necessidade de encontrar um serviço ideal. Eu gosto de chamar assim, eu acho que fica mais claro, porque é nada mais do que isso, um serviço ideal. Né? Aquilo para o qual eu irei servir e que eu dedicarei a mim eu darei todo o meu empenho e o meu melhor para resolver e solucionar aquele problema existente. Entender isso e viver isso, que é muito mais importante, faz uma diferença muito grande na vida. E isso pode nos libertar de muitos problemas que hoje vivemos. Abuso de droga, o vazio existencial, a própria depressão. Né? Então, oriente a sua vida nesse sentido e você vai ver que a sua própria realidade, lógico que ela vai impactar você, mas ela já não vai mais impactar como impactava antes.